bom dia! Está começando o In Loco aqui na TV Mar. Lembrando que são todas as quartas-feiras, a partir das 10h30 da manhã. E que o objetivo do programa é levar a informação sobre a saúde até você. Vocês também podem estar nos acompanhando através das nossas redes sociais e também interagindo. Caso você tenha alguma pergunta aos nossos entrevistados, é só entrar em contato com a nossa produção do In Loco, que é o DDD 82 996 21 28 24. E também quero aproveitar para agradecer a Dani Rodrigues, ao Ideal e ao restaurante Filé do Zezé pela parceria aqui no In Loco. E por falar em saúde, estou aqui com o Dr. André Falcão, nefrologista, que vai falar um pouco como anda, os cuidados a serem tomados com pacientes que tenham doenças crônicas renais diante dessa pandemia do coronavírus. Olá, doutor André, seja bem-vindo, bom dia. E fala primeiro para a gente, explica o que é um profissional de nefrologia. Bom dia, Nayana, é um prazer estar aqui, bom dia, espectadores da TV Mar. A nefrologia cuida basicamente das doenças renais num espectro muito grande, que vão desde a perda de proteína na urina, a perda da função renal, que são os pacientes que muitos deles podem chegar até a fazer diálise, pacientes pediátricos, o transplante renal, enfim, uma amplidão grande de pacientes que têm como base de sua doença problemas renais. E quais são os tipos de pacientes que se enquadram? Nós temos vários tipos de pacientes, como eu citei, a grande população de litiásicos, onde a gente tem uma combinação de atuação junto com a urologia muito próxima, porque muitos deles precisam tanto do aconselhamento nefrológico, principalmente para a recidiva dos cálculos, como para a intervenção cirúrgica ou de procedimentos para a retirada dos cálculos. Nós temos os pacientes que têm perdas de proteínas ou doenças inflamatórias renais, que variam desde crianças até idosos, e esses pacientes em si já começam a ter então, alteração. Não tem a faixa etária, pode ser tanto de criança até idosos. Da imunidade. Sim. Nós temos um grupo de idosos, particularmente os hipertensos e diabéticos, que são mais suscetíveis a ter alterações da função renal, e esses são uma população de risco para o desenvolvimento de perda crônica da função renal. Nós temos os pacientes em diálise, que são aqueles que já perderam cronicamente a função renal, e nós temos os pacientes transplantados, que são aqueles que esses são submetidos a um regime de imunossupressão já bem conhecido. E a nefrologia, ela pode ser considerada uma doença? As doenças renais são doenças em si, como eu expliquei, num espectro muito grande. Em relação a essa pandemia, o que a gente precisa esclarecer é que menos aqueles pacientes portadores de litíase, todos, a grande maioria, são portadores de alteração da sua imunidade. E por isso são pacientes que têm um maior risco diante de mortalidade ou de complicações com a infecção pelo coronavírus. E quais são os cuidados a serem tomados com esses pacientes, doutor André? Os cuidados, enfim, na população em geral, de pacientes que não fazem diálise, são os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Esses pacientes têm que sofrer um isolamento, os cuidados de higiene pessoal, os cuidados com os comunicantes, as pessoas que têm contato com esses pacientes, porque efetivamente eles são muito mais suscetíveis a infecções graves pelo coronavírus. Sim. E a Alagoas está preparada para atender esse público? Os pacientes da população dialítica, eu diria que sim, porque os que fazem diálise, as clínicas de diálise receberam recomendações tanto da Sociedade Brasileira de Nefrologia quanto do Ministério da Saúde, e todas elas estão assumindo protocolos de segurança durante o tratamento de diálise. Um protocolo que muitas vezes pode ser complexo, mas que, no meu conhecimento, estão sendo seguidos. Vai desde a recepção dos pacientes, porque muitos deles ficam esperando os seus parentes que estão em diálise, aos profissionais de saúde que lidam com esses pacientes, e a própria segurança dos pacientes que passam 4 horas dentro de uma máquina de diálise. E os familiares, que aguardam
os seus parentes que estão ali, né, passando por esse procedimento da hemodiálise, eles têm aquela assistência? Quase todas as clínicas têm psicólogos, né, na clínica disponíveis, e que a sociedade tem recomendado que esses psicólogos tenham entrevistas, façam ação educativa com esses acompanhantes, parentes, que também sejam detectados aqueles que também têm riscos, se são idosos, etc. São recomendados os mesmos cuidados, a não irem à clínica, que esses pacientes, podendo ir só para a clínica, é melhor do que com acompanhante, enfim, para evitar aglomerações. São cuidados específicos, mas que funcionam nesse momento de pandemia. Sim. E equipamentos, né, da hemodiálise são suficientes para os pacientes que se encontram? No momento, nós temos uma situação brasileira ainda um pouco de certa carência. Nós temos alguns pacientes que não têm acesso à diálise, independente de ter pandemia ou não. E como fica esses pacientes? Esses pacientes entram, digamos, na estatística daqueles que não têm acesso aos serviços de saúde, infelizmente. Aqueles que estão em programa, eles estão sendo submetidos à análise diária, aqueles sintomáticos respiratórios que não podem parar o seu tratamento. Eles são isolados, são orientados a usarem máscara e outros EPIs para aumentar a segurança dentro do próprio ambiente. E quais são os hospitais que são credenciados para esse público, doutor André? Alagoas, nós temos vários serviços de boa qualidade. Nós temos o Hospital do Coração, o Arthur Ramos, nós temos o Hospital Veredas, nós temos algumas clínicas como o Renal Center, nós temos o sanatório, enfim, temos o Hospital Vida. Nós temos no interior de Arapiraca serviços de muito boa qualidade, São Miguel também. Agora, enfim, todos os hospitais, eles oferecem também o caminho para pegar o paciente, tanto em casa, né? Porque tem pessoas que não têm, né, transporte para levar. Então, eles oferecem os hospitais ou só alguns? Não, faz parte do programa de assistência social das secretarias municipais, não só de Maceió, como dos interiores. O transporte desses pacientes. Isso já faz parte de um programa regular, já estabelecido há alguns anos, o que facilita, não para todos, porque tem alguns pacientes que têm transporte próprio, que podem se locomover à clínica. Sim. E para esses, enfim, é facultado a sua liberdade. Para aqueles que realmente têm que ir 3 vezes por semana e que isso impactua na sua renda, as secretarias municipais, de uma forma geral, disponibilizam o transporte para eles. Agora, esse tipo de serviço pode ser feito em casa ou não? Existe uma modalidade de diálise que possa ser feita em casa, que é a diálise peritoneal. Alguns pacientes se adaptam melhor e nós temos uma quantidade de pacientes que são selecionados para serem submetidos em casa. Então, os hospitais, eles dão suporte, né? Esses hospitais têm enfermeiras treinadas que, quando detecta a vontade do paciente ou a indicação clínica, eles são oferecidos essa modalidade de tratamento. E quais os cuidados diante dessa pandemia, né? Quais os cuidados que a gente poderia tomar em casa, se tiver algum paciente dentro de casa, né? O que a gente pode fazer para ajudar? Encarar o paciente com doença renal crônica ou aqueles pacientes que estão em uso de corticoide como um paciente idoso, imunossuprimido, e portador de neoplasias, de doenças crônicas pulmonares, eles estão dentro desse grupo. São pacientes que têm que ser submetidos a um isolamento, os contactantes têm que ter todos os cuidados de higiene pessoal e, na medida do possível, mantê-los isolados do contato próximo, porque isso expõe eles a um risco maior. Agora, sim, os pacientes, né, também eles têm acesso à psicologia, mesmo com essa pandemia, algum suporte psicológico, né? Porque já estão passando por uma situação difícil e ficarem isolados em alguns casos é complicado. Muito. Então, até pela portaria ministerial, todos os serviços que fazem diálise, eles têm um profissional psicólogo que no dia a dia já dão assistência e nesse momento é recomendado que os psicólogos intensifiquem o atendimento a esses pacientes porque estão tendo uma carga extra emotiva, emocional que pode contribuir para fenômenos depressivos nessa população. É verdade. Então, todos os hospitais atualmente, mesmo com a demanda da pandemia do coronavírus, ainda continuam oferecendo seus serviços normalmente, né?
Sim, porque são serviços que não podem ser interrompidos. O paciente que faz diálise crônica, se ele parar, até no começo da pandemia, em alguns lugares do mundo foi relatado que alguns pacientes, por medo, interromperam seus tratamentos e isso ocasiona o óbito. Justamente, então, um serviço sério, né? O exatamente. paciente precisa Eles são dependentes desse tratamento. Sim. Então, foi feita uma grande campanha de esclarecimento com a população. Como foi essa campanha, doutor André? Pode falar? A própria Sociedade de Nefrologia alertou todos os serviços e todos os serviços prontamente fizeram palestra com os profissionais, com a enfermagem, com as enfermeiras, para a conscientização dos pacientes. E, pelo que a gente tem ouvido relatos, isso não é um dado, digamos assim, oficial, porque não foi ainda compilado, não há, digamos assim, uma taxa de abandono de tratamento por causa da pandemia no momento atual. Ah, que bom. Bom saber essa informação, né? É importante. E o que você gostaria de falar mais para contribuir em relação, né, a essa pandemia que está acontecendo e essa assistência que é importante para pessoas, para os pacientes que têm hemodiálise e essas doenças crônicas renais? O momento, para todos, mas para os nefropatas, é de seriedade e de serenidade. Nós temos que ter a racionalidade, por exemplo, deles não interromperem o tratamento sob o risco de terem suas vidas ceifadas, né, por não terem o tratamento. Eles têm que se protegerem, se precaverem, seguindo estritamente as recomendações do Ministério da Saúde, que por sinal têm sido muito bem elaboradas. E na sua experiência, doutor André, os pacientes, eles podem chegar a ter depressão por questão da hemodiálise? A prevalência é muito grande, né? Mais ou menos quanto? Por diversos fatores, nós temos alguns artigos publicados. Chega em alguns centros, dependendo da idade também, porque os pacientes mais idosos são mais suscetíveis, quase metade dos pacientes tem algum fenômeno depressivo e que isso afeta muito a qualidade de vida. Então, há uma preocupação grande no momento atual de que os profissionais de psicologia, os diretores de centros, observem esse aspecto holístico, porque esses pacientes estão tendo uma carga emocional extra, né? O dia a dia deles já tem fenômenos de sensação de perda de poder, de limitações grandes, e no momento desse em que eles são orientados ao confinamento, é mais um fator estressante que pode até aumentar. Não temos esses dados, isso aí vai ser levantado depois. Mas é bem previsível, é bem possível de que esses fenômenos depressivos aumentem muito nesse momento. E aí os profissionais de psicologia, os diretores de centro, têm que observar efetivamente esse fator que é muito importante. E além da depressão que pode surgir, tem mais alguns sintomas pela sua experiência? Enfim, o grande risco é, digamos, o pânico do paciente abandonar o tratamento. Isso é um risco muito grande. Além da depressão, o desespero, enfim, é uma coisa que não pode acometer essa população específica, né? Porque eles são dependentes da máquina e precisam estar em seu tratamento regular. E eu fico aqui imaginando, e as crianças, né, também, que muitas vezes não conseguem compreender, né, o que está acontecendo, porque como você mesmo falou, não tem idade, né, para passar por essa situação. E como ficam, né? As crianças, elas têm, digamos, algumas doenças que precisam usar corticoides, e aí elas são imunodeprimidas, e aí elas são encaradas como uma população de risco também, apesar de serem crianças, e a gente saber que a mortalidade pelo coronavírus em crianças é muito baixa, quase inexistente praticamente. Sim, mas é também um isolamento, né? Mas a criança em uso de corticoide é uma criança de risco, porque ela está com sua imunidade debilitada. Na sala de diálise, enfim, elas são uma população bem menor. Nós temos uma população acima dos 20 anos que ultrapassa mais de 80%. Mas as crianças em diálise, elas são submetidas a todos os cuidados que os outros pacientes deverão ser submetidos. Estamos aqui ao vivo na TV Mar, no In Loco, falando com o doutor André Falcão, né, nefrologista, que está tirando algumas dúvidas. Se vocês tiverem, entre em contato com a produção com o número que é DDD 829 96 81 28 24. Doutor André,
E o que você poderia complementar mais em relação à nefrologia? Reforçando... Ela é bem reconhecida a população pela população? do coronavírus é mais suscetível, isso a gente tem que acentuar muito. É uma população que vem crescendo no mundo porque as doenças renais elas aumentam com a idade e a população envelhecendo, ela vai apresentar uma taxa maior de prevalência das doenças renais. Então é um fenômeno que, independente da pandemia atual, ela vem crescendo no mundo inteiro, né? A presença da hipertensão e do diabetes são dois fatores conhecidos de aumentar muito a prevalência das doenças renais na população em geral. Então fica aí a dica, né, do Dr. André Falcão, que está aqui tirando as nossas dúvidas sobre o nefrologia, um assunto tão importante, né, que envolve as doenças crônicas renais e também a hemodiálise. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, entrem em contato com a gente. Então, muito obrigada, Dr. André. Deixo agora também aberto para suas considerações finais. Eu agradeço, né, a sua oportunidade de esclarecer. É um serviço que a gente tem que prestar à população. Muitos e muitos profissionais médicos estão sendo solidários, colocando seus canais. Que bom. Eu também coloco e tenho feito isso por vários meios, porque no momento a educação em saúde é um poder muito grande para a gente combater essa situação grave de saúde pública. Muito obrigada, doutor André. E daqui a pouco estaremos com a assessora de caixas, Tamires Melo, em uma live. Então não saiam daí, porque o In Loco volta já.